Não há a menor dúvida de que as narrativas da Bíblia despertam o interesse de milhões de pessoas. Primeiro, por ser parte de uma tradição que influenciou diretamente três grandes religiões, a judaica, a cristã e a islâmica. Segundo, por fazer referência aos povos da antiguidade, cujo legado chegou até nós e moldou a nossa cultura ocidental. Por outro lado, fica a dúvida para alguns de como interpretar tais eventos, aos olhos da fé ou da razão. Ao longo da história, pesquisadores vêm tentando decifrar uma pergunta que há séculos não se tem respostas. Quem era o faraó do Êxodo? Quem foi o homem que desafiou Deus e suportou 10 pragas? É por isso que a gente vamos tentar atrás dessas respostas. A posição predominante dos eruditos nos dias de hoje é que o faraó de Êxodo era Ramsés II. Se assim for, isso significa que o êxodo ocorreu aproximadamente entre 1260 a 1270 a.C. Entretanto, de várias referências da Bíblia, Juízes capítulo 11, versículo 26, 1 Reis 6, versículo 1, Atos dos Apóstolos 13, versículo 19 e 20, a data do êxodo é inferida como sendo 1447 a.C. Assim, de acordo com o sistema de datas normalmente aceito, o faraó do êxodo seria Amenhotep II. Quem foi o faraó mencionado no livro do Êxodo, então? E quando foi que o êxodo ocorreu? Alguns eruditos da atualidade têm proposto uma data posterior para o evento de Êxodo, de 1270 a 1260 a.C. Há evidência suficiente para se dizer que não é necessário aceitar essa data. Uma explicação alternativa nos fornece um melhor relato de todos os dados históricos e coloca o Êxodo por volta de 1447 a.C. Primeiro, as datas para o êxodo os coloca no ano em torno de 1400 a.C., já que 1 Reis capítulo 6, versículo 1, declara que ele ocorreu 480 anos antes do quarto ano do reinado de Salomão, que foi por volta de 967 a.C. Isso colocaria o êxodo por volta de 1447, de acordo com Juízes 11, 26, que afirma que Israel passou 300 anos na terra, até no tempo de Jefité, que foi por volta de 1000 anos antes de Cristo. De igual modo, Atos 13, 20 diz ter havido 450 anos de juízes, de Moisés a Samuel, sendo que esse último viveu por volta de 1000 anos antes de Cristo. O mesmo ocorre com respeito aos 430 anos mencionados em Gálatas 3,17, abrangendo o período de 1800 a 1450 anos antes de Cristo, de Jacó a Moisés. O mesmo número é usado em Êxodo 12:40. Todas essas passagens indicam uma data em torno de 1400 a.C. e não em torno de 1200, como alguns críticos afirmam. Segundo John Binson e David Livingstone, propuseram uma revisão da data tradicionalmente atribuída ao fim da Idade do Bronze, a Idade Média, e no início da Idade do Bronze Avançado, de 1550 para um pouco antes de 1400 a.C. A Cidade do Bronze, da Idade Média, caracterizava a cidade grandemente fortificada, cuja descrição se enquadra muito bem com o relato dos espias que trouxeram as notícias para Moisés, em Deuteronômio 1:28. Isso significa que a conquista de Canaã se deu por volta de 1400 a.C. Como as escrituras afirmam que Israel vagueou pelo deserto por 40 anos, isso dataria o êxodo por volta de 1440, totalmente de acordo com a cronologia bíblica. Se aceitarmos os registros tradicionais dos reinos dos faraós, isso significaria que o faraó do livro do Êxodo foi Amenhotep II, que iniciou cerca de 1450 a 1425 a.C. Há uma outra probabilidade também, que é chamado como a revisão de Coverley,
que propõe uma cronologia tradicional dos reinados dos faraós. Coverley afirma que há 600 anos a mais na cronologia dos reis do Egito. Evidências arqueológicas podem ser juntadas para substanciar essa proposta, que de nova data ao Êxodo, em 1440 a.C. De acordo com esse ponto de vista, o faraó nesse tempo era o rei Tom. Isso harmoniza com a afirmação de Êxodo 1, versículo 11, de que os israelitas foram escravizados para construir uma cidade chamada Pitom, a residência de Tom. Então, a dúvida impera: quem foi o faraó do Êxodo? Ramsés II, Amenhotep II ou Tutmose III? Vale lembrar também que Tutmose II estava no trono quando Moisés fugiu do Egito aos 40 anos de idade. Segundo o historiador judeu Flávio Josefo escreveu, que o faraó, quando Moisés fugiu do Egito, morreu e um novo faraó tomou seu lugar, Tutmose III, e reinou ao lado da esposa de seu pai, que não era sua mãe. A data da saída dos hebreus do Egito coincide com a data da morte de Tutmose III. E a pergunta continua, há milhares de anos: quem foi o faraó do Êxodo?